Ação imediata de volta e é hora de falar das ações do PROCON. Eu já recebo o superintendente Sérgio Santoro. Boa tarde, Sérgio, como vai? Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Olha, eu vou começar falando de um assunto que na semana passada, olha, Sérgio, nós falamos de um projeto de lei que deve ser votado aí, que vai garantir a clientes que efetuam a compra da casa própria, né, dar mais garantia, principalmente quando a gente fala a entrega, né, no prazo que não é cumprido. E aí eu estava pesquisando aí as ações do PROCON e a gente verifica que muitas reclamações tem surgido, tem aumentado referente às construtoras aqui em Rio Claro, é isso mesmo? Na verdade, Rio Claro está vivendo um boom aí de construções já nos últimos anos, né? Até esse projeto Minha Casa Minha Vida. Consequentemente, no PROCON aumentou muito as reclamações. Por quê? O problema é o grande problema é o prazo de entrega. O que acontece? Antes, e agora vai mudar, né? Por exemplo, vou te entregar daqui 2 anos. Aí passava mais 6 meses, e o coitado do consumidor que tinha comprado e está lá pagando todo mês, ficava vendido. Agora o governo federal regulamentou e agora tem multa pesada. Agora acabou a festa de entregar. Já foi regulamentado isso, então, Já Sérgio? foi regulamentado. Se eu não me engano, começa a valer agora no mês de julho, que estamos iniciando, já prevendo uma multa pesadíssima, com correção e etc., para quem não cumpriu o prazo de entrega. Porque antes, assim, olha, preciso de mais 6 meses. Ótimo. Preciso de mais 6. Espera aí, tem gente que não recebeu, não estou dizendo só em Rio Claro, 3 anos de atraso, 2 é um absurdo. E a pessoa fica pagando a Exatamente. a prestação ou a taxa de construção, que é pior, que não é abatida na mensalidade. E essa regulamentação nova está prevendo essa multa justamente porque estava prejudicando muita gente. Então agora, com essa multa, vai forçar um cumprimento de obrigação, porque tem gente que vende a casa para dar entrada num apartamento, vou pagar aluguel 6 meses, 1 ano, daqui a pouco está lá 2, 3 anos pagando, é um absurdo. Sérgio, a gente já falou um pouquinho, mas só para deixar claro, em relação quando a construtora não entrega no prazo, falando enquanto não vale essa, para quem ainda não pegou essa nova lei, né? Aí demora e a pessoa fica pagando a taxa de construção. Você disse que precisa dar uma analisada no contrato, mas a pessoa pode reverter isso e abater nas mensalidades? Pode, ela pode usar, na verdade é um caminho já judicial, não é de PROCON, mas ela pode pedir toda essa diferença com direito, né? Você está atrasando, está me cobrando uma taxa de construção que não está cumprindo, eu tenho que pedir minha grana de volta. Uhum. E no caso dessas reclamações, né, muitas chegaram até o PROCON em satisfação do cliente, tem um prazo em que a pessoa pode reclamar? Olha, não existe um prazo específico, tá? Enquanto está vigindo ali aquele contrato, ela fez um negócio. Eu estou me lembrando aqui que há uns 2 anos e meio, nós tivemos um problema muito sério em Rio Claro com uma consultora e eu acabei fazendo o presidente da consultora sair lá de Maceió e vindo sentar na minha frente, você resolve 30 casos, você resolve, e na época deu uma melhorada, entendeu? Hoje começou a voltar, mas por que volta as reclamações? Porque aumentou muito os contratos, a venda. Você imagina essa expansão hoje em Rio Claro, a tendência é de aumento de problema. E como que o PROCON pode agir diante dessa situação? Vocês recebem essas reclamações e quais são os próximos passos? Sim, nós instauramos processos, fazemos todos os procedimentos, é muito importante você que está me vendo, se tem problema com passe pelo PROCON antes. O PROCON te dá um respaldo necessário. Se você tiver que discutir na justiça, você tem um respaldo do PROCON, uma certidão, um processo instaurado. É diferente de você entrar lá, chegar no fórum, olha, vou discutir. Quando você tem uma documentação do PROCON, um órgão de defesa do consumidor, você tem mais uma força para atingir os seus objetivos. Agora, Sérgio, para quem já adquiriu a casa própria e ela recebeu essa casa, e acaba encontrando alguns problemas ali que a casa não foi construída exatamente como deveria, né? Qual que é a principal orientação? Não, ela tem que ir no PROCON reclamar, a gente intima a construtora e faz cumprir. Você não pode comprar gato por lebre, tem que comprar. Se está direito, é direito. Se tem defeito, vai ter que consertar o defeito e deixar em ordem para você. Afinal de contas, você pagou. É bom fazer uma boa vistoria quando for receber essa casa aí, analisar tudo, ser bem crítico e exigir os seus direitos. Com certeza. Agora, Sérgio, falando das agências bancárias, que sempre aparece também em reclamações, desta vez um alerta para quem muitas vezes não quer fazer as operações no caixa eletrônico e preferem a boca do caixa. Essa é uma decisão do cliente? Acontece de ser proibido?
Então, alguns bancos aqui em Rio Claro, algumas agências, né, inventam lei. Dizem, olha, acima de 700 eu não recebo, tem que pagar na lotérica, tem que pagar no caixa eletrônico. Não pode, o consumidor tem o direito de pagar a sua conta na boca do caixa. Por que eles fazem isso? Para diminuir fila. É uma forma de diminuir a fila e aí, manda para lá, vai na loja tal que é conveniada, vai na lotérica. Está errado. Se você insistir, ele tem que receber o seu direito. E nessas lojas conveniadas, como você disse, elas podem estipular um valor para receber X contas? Por exemplo, eu chego lá com as minhas contas do mês, deu R$1.000, não, só R$700. Absolutamente. Funciona indiretamente como se fosse um banco. Não pode existir limitação. Isso é contra a lei, está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva, cabe multa, entendeu? Tem que denunciar. Sérgio, agora falando da operação que o PROCON vem realizando aí há alguns dias e que eu quero saber se continua, nós inclusive acompanhamos uma fiscalização em um supermercado, é um trabalho que tem foco principal nos açougues. Ela continua essa operação? Continua, aliás, antes de vir para a TV aqui, eu acabei de sair de uma operação, né, de um supermercado, que aliás ele estava 100%, eu não vou falar o nome aqui porque eu não posso fazer propaganda, não nem fazer quero. Propaganda, né? Mas ele estava 100%, dá gosto de ver. Ao mesmo tempo, vocês acompanharam uma fiscalização na semana passada. Nós temos, inclusive, imagens. Temos imagens aí. Pode falar um pouquinho dessa operação que foi na semana passada, olha, Sérgio? impressionante, né? Olha, essa fiscalização aí que vocês estão vendo, a TV Claré acompanhou. Um nojo, viu? Eu não posso usar outra palavra. Eu tenho dó do consumidor, às vezes, quando compra num lugar desse e pode ser vítima até de uma doença. Não é possível que ainda hoje uma rede de supermercado mantenha uma sujeira dessa. Quer dizer, melhorou, tá? A gente dá prazo. Neste supermercado, inclusive, se eu não me engano, 88 produtos foram apreendidos porque estavam impróprios para o consumo. Não foi nesse. Nesse, foi no último. Foi no outro. Quais são as principais irregularidades encontradas, tanto neste que a gente acompanhou, como neste outro que você já fez e aprendeu? O nosso também? foco está sendo carne, tá? Açougue, mau cheiro em açougue, esse tipo de coisa. Mas a gente encontrou aquelas latas amassadas, enferrujadas, isso transmite, ela tem uma substância lá dentro, transmite para o consumidor. A gente encontrou produto vencido, a gente encontrou uma série de coisas, mas o nosso foco nessa operação Camisa 10, por causa da seleção, né, é realmente açougue. Infelizmente, pelo que a gente acompanhou nas imagens, muita carne foi jogada no lixo, né? Agora, uma pergunta que a gente tirou na rede social, acompanhou inclusive nas redes sociais, é em relação à apreensão de gêneros alimentícios. A pessoa perguntou lá na rede social qual a capacitação dos membros do PROCON para lidar com isso. Então, qual é a permissão que vocês têm para fazer esse tipo de trabalho? A mesma da vigilância sanitária. Os fiscais do PROCON fazem cursos, eu inclusive fiz curso, nós só não atravessamos questão de peso, algumas coisas que a vigilância, mas todas as fiscalizações do PROCON são em conjunto com a vigilância sanitária. O PROCON ele vê tudo. Às vezes, não é que a gente atravessa, a gente está auxiliando a vigilância que não tem material humano suficiente para dar conta de tudo. O PROCON e a vigilância têm basicamente as mesmas atribuições. Essa pergunta de capacitação é uma pergunta muito capciosa, eu sei até quem fez essa pergunta, é uma pergunta capciosa. Na verdade, a gente tem que zelar pela saúde e interesse do cidadão, do consumidor. Inclusive, na rede social, o que foi dito foi exatamente isso. O importante é que o consumidor tenha um produto de qualidade e se os produtos estavam irregulares, exatamente, que sejam apreendidos. Se seja a vigilância, se seja o PROCON, não interessa. Interessa que o consumidor tem que ter respeito. Tem que ter respeito, inclusive, à sua saúde, porque é caso de polícia quando a gente encontra o que a gente encontrou. Então, se a vigilância, o PROCON, tanto faz. O importante é que o consumidor está garantido, está protegido. Parabéns pelo trabalho, a gente agradece, Sérgio. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Voltamos na quarta-feira que vem com mais um Alô Consumidor aqui, eu, a Janaína. Janaína, fazer uma propagandinha, esse sábado estreia no rádio, né, que não é muito a minha praia, 10 horas da manhã, ao vivo com o Alô Consumidor, da TV para o rádio. Boa sorte, então, abraço, nessa nova empreitada. Olha, você acompanha agora outras notícias no Direto da Redação com Poliana Ribeiro. O Ação Imediata volta amanhã. Uma ótima tarde para você e até lá.